Como que um desenho de linhas pode refletir a sua vida? Bom, eu queria com esse vídeo contar um pouquinho para vocês do porquê que eu tenho feito tantas práticas, né? E porquê que me interessa tanto esse desenho de linhas. Eu imagino que se alguém pede para você desenhar algo ou pintar algo, né, que tenha que expressar uma emoção, um sentimento, eu acho que de primeira, suponho eu, talvez não, mas o que vem para você são o uso das cores, né, ou texturas que expressem de alguma forma sentimentos, emoções e sensações, né. Mas eu gosto muito de usar a linha. E por quê? Como é que ela tem atuado na minha vida, né? Eu entendo que, mais uma vez vou frisar isso, que qualquer tipo de processo criativo nosso, ele está completamente entrelaçado, associado, vinculado a tudo que é a nossa vida, né? A gente criar, né, independentemente do tema, independentemente da intenção, faz parte de você estar vivendo aqui, né? É o mesmo corpo, é a mesma pessoa que está ali, né, desenhando, dançando, enfim, se expressando. Começou uma paixão um pouco maior quando eu fiz um tempo, durante a pandemia, eu fiz acho que uns 2 meses seguidos, todos os dias, prática de Feldenkrais, uma abordagem de educação somática, muito interessante, que leva em consideração toda uma pesquisa de corpo a partir de movimentos sutis. É um trabalho de interocepção, né, dessa percepção dos seus movimentos internos, dos micromovimentos que você pode fazer com o seu corpo, muito minuciosa, né, muito profunda, como outras abordagens de educação somática também, né, mas eu fiz essa prática durante 2, 3 meses seguidos. E aí o que começou a acontecer, né, eu já contei aqui também que uma coisa leva a outra para mim, no vídeo de apresentação eu falo disso. Eu escrevo, desenho e danço e gosto de mesclar as linguagens, porque sempre que eu estava num processo com alguma dessas linguagens, ela me levava a outra, né? E eu entendi que para eu me expressar integralmente, para eu me entender inteira num trabalho, eu precisava assumir essa intersecção, né? Essa mistura, esse cruzamento de linguagens. E aí eu comecei a ter muita vontade de desenhar pontos e linhas, conectar os pontos criando linhas curvas, linhas retas, e eu desenhava os pontos e eu conectava os pontos com as linhas, né? E não era um desenho assim conceitual, não era um desenho que eu estava tentando expressar ou traduzir a experiência, né? Era um desejo mesmo. Enquanto eu estava fazendo a prática, eu via pontos, via linhas. E é muito interessante isso, né? Porque se eu estou fazendo um trabalho onde eu estou percebendo o meu corpo, que é o que eu proponho aqui para vocês também, né? Não que eu proponha práticas de Feldenkrais, é uma abordagem que exige uma formação, tem todo um porquê, né? Mas o trabalho e o movimento de se auto-perceber, de criar dinâmicas com toque, com percepção, com pesquisa de movimento, é algo que é infinito, você pode fazer de diversas maneiras, né? Trazendo essas bagagens ou não. Se você está olhando o seu corpo por dentro, né, e está sentindo o seu corpo, por que o seu corpo não pode trazer imagens, né? Ou quando eu falo corpo, eu estou entendendo sempre corpo-mente, né, integrado. Por que não pode trazer imagens de coisas que estão acontecendo dentro de você? Né? Por que eu não posso ter um desenho que ele é manifestado pelo desejo, que é decorrente, sei lá, de sinapses que estão acontecendo ali, com uma sequência de movimentos extremamente, né, refinados, minuciosos e uma pesquisa profunda diária, né? Eu não tenho prova, não tenho uma pesquisa científica sobre isso, nem é o meu interesse ter que provar nada, né? A minha intenção é sempre experimentar e ir percebendo na própria prática, no ancoramento de uma prática, de uma pesquisa, os desdobramentos dela. Mas o que eu entendo é, sim, o meu corpo ele vai apontando e vai revelando, né, não só movimentos internos, como por exemplo o fluxo dos líquidos do meu corpo, mas também uma percepção dos fluxos energéticos, né, mais sutis. Eu já também contei em outro vídeo, estou contando aqui de novo, que eu sou empata, né? Ser empata é um tipo de manifestação mediúnica, das várias que a gente tem, que são, para mim, no meu modo de entender a vida, a espiritualidade, isso é inerente a todo ser humano, mas a gente expande
mais ou menos de acordo com a nossa predisposição a ir nessa direção, né? Encarar isso como uma realidade, aceitando as manifestações que essas condições trazem, seja lá qual for a que se manifesta em você. Quem é empata sente muito, né? Empata, sensitivo, são pessoas que têm uma percepção muito profunda e muito constante do outro, da emoção do outro, até dos pensamentos também, né? E a gente sabe hoje dos objetos, tá? De mim mesma também, de energias circundantes, né? Não é só sobre ver ou não espírito, tá, gente? É mais que isso, é também, mas é muito mais que isso, vai para muito além disso. Quando a gente fala de fluxos energéticos, a gente está considerando esse corpo físico, que é também um corpo eletromagnético, né? Isso também é científico, não é uma invenção, né? Nossa, já é muito bem comprovado, né? Quando eu encontro esse caminho dessa energia, né? Desses fluxos energéticos, e eu percebo, eu estou conectada com ele, eu percebo um movimento e um trajeto, né? Seja lá qual for a prática que eu estiver fazendo. Não só energeticamente, mas também, isso também está relacionado à percepção, né, dos líquidos do corpo. Isso oscila, tá, gente, na minha percepção também, não é todo dia que eu tô super aprofundada na sensação. Eu tô sempre sentindo em vários níveis e com vários estímulos de vários lugares, né? Então, se eu estou pensando nessa percepção do campo energético, é quando eu estou muito mais no movimento interno, mais na solitude, né? Mais numa atenção bem focada, mesmo que seja entre outras pessoas, né? E aí, desenhar com linha, né, para pensar esses trajetos, começou a fazer muito sentido para mim, né? Eu comecei a perceber, e eu não percebi isso de cara, eu não percebi isso quando eu comecei a fazer lá os desenhos dos pontos e das linhas depois das práticas de Feldenkrais. Eu só fui perceber quando eu vi que ao longo desses 2 anos e pouco, isso era um padrão. Eu vi que o desejo das linhas, eles estavam relacionados a um tipo de prática de percepção minha, né, do corpo, que tem a ver com o movimento, né, dos fluxos, dos líquidos, ou o movimento, como eu já fiz uma prática para vocês, do deslocamento do meu corpo pelo espaço, né, de um ponto a outro, para onde que eu estou indo, né? Então, deslocamento, conexões, né? Quando eu penso um ponto outro que eu ligo por uma linha, que isso é muito também fundamento de desenho, né? Muito interessante isso. Conexões, então conexões que eu estou fazendo dentro de mim, as percepções que estão sendo expandidas em relação à minha vida. E quando o desenho ele toma uma forma, né? Quando ele vira, como por exemplo o desenho das crianças que eu fiz, ou os desenhos do livro, do Toque de Semeadura, que inclusive vocês podem pegar aqui na descrição desse vídeo. Eu percebo que nesse momento é quando eu crio uma forma, eu crio uma síntese de algum movimento da minha vida. Sempre está associado, né? Sempre que eu termino um desenho de linhas, tem alguma conclusão. Não é que precisa ser uma conclusão super definitiva, mas tem uma síntese de um processo meu, que não é só o processo criativo. Pode estar conectado, relacionado a uma série de outras experiências da minha vida, de aprendizados, né, que eu estou vivenciando aí durante esse tempo. Me pergunto assim, o que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo em termos de valores, né, de lições que eu vou entendendo que vêm da vida, que estão relacionadas com a convivência, com aceitação, com autoamor, com autorrespeito, né, com diálogos com a espiritualidade e mais um monte de coisa, né, que não tem como eu resumir o que seriam lições sobre a vida, né, cada pessoa sabe quais são as suas próprias. Mas eu sempre me pergunto isso, antes de entender como que se dá o diálogo, né, porque, veja só, não estou aqui fazendo um vídeo para dizer que é sobre isso que tem que ser o seu desenho de linha. Aqui eu pergunto para você, como que você enxerga seus desenhos de linhas? Né? Eles são só para você um esboço? É um rascunho?
ou é uma forma de delimitar algo, né? De dar contorno, de dizer, ó, isso está aqui e isso está ali, né? Eu quero deixar mais claro que essas cores, né, essas texturas pertencem a este lugar, né, entre aspas. Estou aqui refletindo com vocês. Ou pode ser tudo isso e mais algumas outras coisas que vão acontecendo, né, no meio do caminho. Você pode expandir a sua reflexão poética, filosófica sobre o seu trabalho sem reduzir ele a isso, né? Eu não estou tentando chapar todas as experiências a esse tipo de reflexão que eu faço, mas acrescentar, trazer novas possibilidades, novos olhares, né, que dizem respeito a como eu enxergo a minha vida. Eu acho que é importante também ressaltar que eu não crio práticas, exercícios, né, aulas para você chegar aonde eu cheguei ou vivenciar a mesma experiência que eu vivenciei, porque não se trata de uma técnica nem de uma obsessão, né, em criar um método para ensinar de uma determinada maneira para chegar num determinado resultado. Não é isso que eu busco com o meu trabalho. Meu interesse é sempre apresentar o que é muito legítimo para mim, que faz parte da minha trajetória, por isso tem força de verdade, porque está ancorado na minha experimentação, né, na minha vivência, e abrir esse campo de novas possibilidades para você, né? Porque assim, até que por mais que você tenha feito exercícios desse tipo, práticas desse tipo com outras finalidades, né? Pode ser que por não ter sido nesse encontro nosso, por ter sido com outra pessoa, por ter sido em outro tempo, por ter sido com outra intenção, mude toda a experiência. Então, sempre quando existe um encontro, mesmo aqui digitalmente, né? Cada pessoa com seu tempero, o desdobramento disso muda, né? Então, meu convite é que vocês estejam abertos para viver essas experiências junto comigo, né? E trazer aí os pequenos movimentos ou os grandes movimentos que as práticas ali nessa pincelada de 30, 40 minutos, quando a gente faz a prática, pode trazer para você, para sua vida e para os seus processos criativos. Então, um pouco mais aí sobre as linhas. Continue usando como você gosta e abra o seu coração para viver outras possibilidades de olhar. Eu quero te agradecer pela escuta, pedir para você deixar aqui embaixo, deixa o seu like, por favor, me ajuda nessa divulgação de YouTube. E a gente se vê em breve. Até semana que vem com uma prática nova.